Então, pessoal, dando continuidade, eu vou ler o Homem-Árvore por completo, a carta a Pierre Loeb, como eu disse, carta datada de 1947. O tempo em que o homem era uma árvore, sem órgãos nem função, mas de vontade, e árvore de vontade que anda, voltará. Existiu e voltará. Porque a grande mentira foi fazer do ser humano um organismo. Ingestão, assimilação, incubação, excreção. O que existia criou toda uma ordem de funções latentes e que escapam ao domínio da vontade decisora, a vontade que em cada instante decide de si, porque assim era a árvore humana que anda, uma vontade que decide a cada instante de si, sem funções ocultas, subjacentes que o inconsciente rege. Do que somos e queremos, na verdade, pouco resta. Um pó ínfimo sobre nada e o resto, Pierre Loeb, o que é? Um organismo de engolir, pesado na sua carne e que defeca. E em cujo campo, como um irisado distante, um arco-íris de reconciliação com Deus, nadam os átomos perdidos, as ideias, acidentes e acasos no total de um corpo inteiro. Quem foi Baudelaire? Quem foram Edgar Poe, Nietzsche, Gerard de Nerval? Corpos que comeram, digeriram, dormiram, ressonaram uma vez por noite, cagaram entre 25 e 30 mil vezes em face de 30 ou 40 mil refeições, 40 mil sonos, 40 mil roncos, 40 mil bocas acres e azedas ao despertar. Tem cada qual de apresentar 50 poemas, o que realmente não é demais. E o equilíbrio entre a produção mágica e a produção automática está muito longe de ser mantido. Está todo ele desfeito. Mas a realidade humana, Pierre Loeb, não é isto. Nós somos os 50 poemas. O resto não somos nós, mas o nada que nos veste. Se ri para começar de nós, um organismo de engolir vive de nós a seguir. Ora, este nada, nada é. Não é qualquer coisa, mas alguns. Quero dizer, alguns homens, animais sem vontade, nem pensamento próprio. Ou seja, sem dor própria, que em si não aceitam vontade de uma dor própria e para a forma de viver, mas não encontraram que falsificar a humanidade e da árvore corpo, mas vontade pura que éramos, fizeram este alambique de merda, esta barrica de destilação fecal, causa de peste e de todas as doenças de deste lado. E deste lado de híbrida fraqueza, de tara congênita, que caracteriza o homem nato. Um dia o homem era virulento, só era nervos elétricos, chamas de um fósforo perpetuamente aceso. Mas isto passou à fábula, porque os animais lá nasceram, os animais, essas deficiências de um magnetismo inato, essa cova de oco entre dois foles de força, que não eram nada e passaram a ser qualquer coisa. E a vida mágica do homem caiu.
caiu do seu rochedo com ímã, e a inspiração que era o fundo passou a ser o acaso, o acidente, a raridade, a excelência. Talvez excelência, mas à frente de um tal acervo de horrores, que mais valia nunca ter nascido. Não era o estado de paraíso, era o estado manobra, operário, o trabalho sem rebarbas, sem perdas, numa indescritível raridade. Mas esse estado, por que não continuou? Pelas razões que levam o organismo de animal que foi feito para e por animais e desde há séculos lhe aconteceu a explodir exatamente pelas mesmas razões, mais fatais umas do que outras. Mais fatal a explosão do organismo dos animais que a do trabalho único, no esforço dessa vontade única e muito impossível de encontrar, porque realmente o homem-árvore, o homem sem função nem órgãos que lhe justifiquem a humanidade, esse homem prosseguiu sob a capa do ilusório do outro, a capa do outro. Prosseguiu na sua vontade, mas oculta, sem compromissos nem contato com o outro. E quem caiu foi quem quis cercá-lo e imitá-lo, mas logo depois, com muita força, estilo bomba, irá revelar a sua inanidade, porque devia criar-se um crivo entre o primeiro dos homens-árvores e os outros. Mas aos outros foi preciso tempo, séculos de tempo para os homens que tinham começado ganharem o seu corpo como aquele que não começou. E não parou de ganhar o seu corpo, mas no vazio, e não havia lá ninguém. E lá não havia começo. E então? Então, as deficiências nasceram. Entre o homem e o labor árido, que era bloquear também o nada. Em breve esse trabalho será concluído, e a carapaça terá de ceder. A carapaça do mundo presente, levantada sobre as mutilações digestivas de um corpo esquartelado em 10.000 guerras, e pela dor e a doença e a miséria, e a penúria de gêneros, objetos e substâncias de primeira necessidade, os que sustentam a ordem do lucro, das instituições sociais e burguesas, que nunca trabalharam, mas grão a grão amealharam o bem roubado desde há bilhões de anos e conservado em certas cavernas de forças defendidas pela humanidade inteira, com algumas tantas exceções, vão ver-se obrigados a gastar as energias nessa coisa que é combater. Vão lá poder deixar de combater, pois no fim da guerra, e esta agora apocalíptica que há de vir, está a sua cremação eterna. Por isso mesmo eu julgo que o conflito entre a América e a Rússia, reforçado ele seja a bomba atômicas, pouco vai ser ao lado e em face do outro conflito que vai repentinamente estalar entre quem preserva uma digestiva humanidade, por um lado, e por outro, o homem de vontade pura, e os seus muito raros aderentes e sequazes, mas com a sempiterna força por si. Então vejam bem que lindo. Que o conflito entre a América, como o Arthur diz, né? O conflito entre a América e a Rússia, reforçado que seja bombas atômicas, pouco vai ser ao lado e em face do outro conflito que vai repentinamente estalar entre quem preserva uma digestiva humanidade, por um lado, e por outro, o homem de vontade pura e os seus muito raros aderentes e sequazes, mas com a sempiterna força por si. Então esse é o Homem-Árvore, né? É o poema maravilhoso. É isso, gente. Obrigado.